Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos para mais uma aula de atualidades em foco para você. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir aí a recente eleição do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Temos que analisar, então, qual é o cenário político norte-americano e, sobretudo, e o mais importante, quais são as consequências geopolíticas, políticas internas nos Estados Unidos e econômica para a América e para o mundo da eleição de Donald Trump. Primeiro, pessoal, é preciso ficar bem claro que o regime eleitoral americano, na prática, ele é basicamente bipartidário. Embora nós tenhamos aí os chamados candidatos independentes, via de regra, esses candidatos têm uma votação muito pouco expressiva nas eleições norte-americanas. Na prática, o candidato do Partido Republicano e do Partido Democrata são aqueles que, de fato, têm chance de ascender ao poder. Nessas eleições, nós tivemos aí algumas peculiaridades. Primeiro, você se recorda que Barack Obama é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E isso não é pouca coisa num país que foi fortemente marcado até a década de 1960 por quase um racismo institucionalizado. Você se recorda que ainda na década de 1960 nós tínhamos a prática de separação de assentos nos ônibus para os negros e para os brancos. Via de regra, os negros tinham que ceder os seus lugares para os brancos quando esses adentrassem ao sistema de transporte coletivo. Muitas vezes você tinha uma entrada especial para negros e para brancos em determinados estabelecimentos, e em determinados estabelecimentos não era permitido a presença de negros, como, por exemplo, nas universidades. A gente vai poder observar que a história americana, a partir da década de 1960, com a Declaração dos Direitos Civis e a Suprema Corte daquele país se manifestando contra as políticas racialistas, os Estados Unidos, pouco a pouco, vai abandonando essas práticas. O que não significa dizer que no ideário cultural norte-americano, bem como no brasileiro, nós ainda tenhamos resquícios muito presentes de práticas, de pensamentos, de atitudes raciais. O fato, então, dos Estados Unidos ter lá o seu primeiro presidente negro não é pouca coisa. Mas Barack Obama, ele substitui um governo de um partido republicano. Lembre-se que o presidente que lhe antecedeu foi o Partido Republicano, presidente George Walker Bush, altamente conservador, que vai enfrentar, por um lado, os atentados de 11 de setembro de 2001 e, por um outro lado, terá colocado os Estados Unidos em 3 grandes conflitos. 2 conflitos de ordem político-militar, que fora lá a invasão do Afeganistão em 2002, a invasão do Iraque em 2003 e depois, entre 2007 e 2008, terá metido os Estados Unidos numa guerra econômica grave, provocada aí pela crise do mercado subprime, das hipotecas de alto risco nos Estados Unidos, dada a ampla desregulamentação dos mercados promovida pelo governo Bush, que ficou 8 anos no poder, e assim ensejado uma das maiores crises econômicas mundiais desde o crash da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Dada essa questão, o governo que lhe sucede é um governo de um negro, Barack Obama, do Partido Democrata, um partido que nós chamaríamos no Brasil de mais progressista. Barack Obama é um comunicador por excelência. Ele termina o governo com a aprovação de mais de 55% do seu eleitorado. E, no meu entendimento, fez alguns avanços muito importantes durante a sua gestão. Primeiro, ele se aproxima de Cuba, rompendo aí um processo de distanciamento entre os Estados Unidos e o regime comunista cubano ao longo dos últimos 50 anos. De certa forma,
virando uma parte da página da história onde os Estados Unidos, embora ainda mantenha o embargo comercial a Cuba, reativou relações diplomáticas com a ilha caribenha, reinstalando a embaixada norte-americana em Havana e permitindo que os cubanos fizessem o mesmo na sede em Washington. Isso por si só não é pouca coisa. Por um outro lado, nós vimos um Barack Obama que no ambiente doméstico cria lá o Obamacare, que é um programa de saúde bancada com recursos públicos para a população mais pobre dos Estados Unidos, que não tinha condições de pagar um plano privado e, ao mesmo tempo, por não ser uma população idosa, não tinha acesso ao chamado Medicare, que garante lá o atendimento de saúde à população idosa daquele país. O Obamacare, ele tem um custo para a sociedade, porém, obviamente, tem uma benesse social de garantir saúde para a população de mais baixa renda. No que diz respeito, por exemplo, ao Irã, o Obama consegue assinar um acordo de não proliferação nuclear com o Irã, que até o presente momento vem dando certo, onde o Irã abandona, teoricamente, a sua pretensão de construção de uma bomba nuclear e, em contrapartida, tem os seus ativos nos Estados Unidos desbloqueado e é a retomada da relação bilateral Estados Unidos-Irã e também dos seus aliados dentro da Europa e o próprio Japão. Então, em relação ao Irã, no meu entendimento, de novo, um grande avanço. O mesmo diz respeito à defesa dos direitos das minorias dentro dos Estados Unidos. Barack Obama encaminha uma série de políticas que vai ao encontro do respeito do direito das mulheres, dos homossexuais, dos negros norte-americanos e dos imigrantes ilegais. Tanto que fora proposta do governo Obama a legalização de até 6 milhões de imigrantes ilegais em território norte-americano. Mas, como todo governo, nós temos lá alguns problemas do governo Barack Obama. A relação entre os Estados Unidos e a Rússia durante a gestão de Barack Obama piorou e muito. Tanto que alguns autores, no meu entendimento, de maneira exagerada, chegaram a falar de uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Por um outro lado, os Estados Unidos não conseguiu, de maneira preventiva, atuar no conflito da Síria, não conseguiu debelar o grupo Estado Islâmico, não conseguiu equacionar a guerra no Afeganistão e no Iraque e não conseguiu acabar com a prisão da base de Guantánamo em Cuba, que hoje mantém mais ou menos lá entre 170 a 230 prisioneiros, que não sofreram julgamento civil, não tiveram direito a um advogado por eles escolhidos, não teve direito, acesso ao processo e, portanto, não teve um julgamento justo em corte americana. Não obstante esse fato, depois de um governo aí de 8 anos, é absolutamente natural, e isso acontece nos Estados Unidos e em praticamente todo o mundo, um certo esgotamento da política levada a cabo por aquele partido ou por aquele líder político. E nesse caso, nós tivemos aí a eleição de Donald Trump. O candidato do Partido Republicano é o que nós chamamos de outsider. É um cara fora da política que, de certa forma, resguarda para si ódios e amores dos americanos, como um homem bilionário, teoricamente um homem de sucesso, que alcança lá os píncaros do poder econômico e agora do poder político, e do outro lado, a candidata do Partido Democrata, que era a Hillary Clinton. A Hillary Clinton não tem a facilidade de comunicação de Barack Obama. Ao mesmo tempo, não conseguiu demonstrar, ao longo da sua campanha eleitoral, uma capacidade mais assertiva para propor programas, projetos e ações a serem levadas a cabo pelo seu governo. Por um lado, ela tinha 2 trunfos: o bom governo do seu marido, o Clinton, e do outro lado, o próprio bom governo avaliado de Barack Obama. Mas a gente observa que, neste caso, não houve transmissão de votos.
boa parte da população norte-americana estava cansada, né, sobretudo, dos produtos chineses entrando em massa em território americano, destruindo boa parte da indústria, sobretudo a indústria metal-mecânica do meio-oeste americano e da região dos Grandes Lagos, que envolve algum dos estados considerados chaves nessa eleição. Do outro lado, nós tínhamos a figura de Donald Trump propondo uma política, né, no meu entendimento, profundamente protecionista, xenofóbica, racista, machista, mas, de certa forma, atraindo parte do eleitorado branco norte-americano, de classe média e de classe mais pobre, que fora duramente afetada pela concorrência de países estrangeiros. Diante desse quadro, numa campanha extremamente suja, de ambas as partes, Donald Trump se consagra presidente norte-americano. Lembrando que se o voto fosse direto nos Estados Unidos, Hillary Clinton seria a vencedora. Mas, nos Estados Unidos, vigora o chamado colégio eleitoral, onde os estados compõem colégios eleitorais e, na maioria dos estados, 49, né, dos 51, né, quem ganha a eleição, a maioria dos votos naquele estado, leva todos os delegados do estado e, portanto, esses delegados são aqueles que votam, né, no próximo presidente. Como Donald Trump ganhou na maioria dos estados, ele ganha a maioria dos delegados e ganha o direito de ser presidente dos Estados Unidos. Dito isso, eu preciso então explicar algumas questões, né? No Brasil e nos Estados Unidos também, se teve uma ideia de que o Donald Trump seria uma espécie de outsider da política, alguém de fora da política, para trazer um ar fresco, trazer uma novidade, trazer algo de diferente para o meio político. E criou-se a ideia também de que o Donald Trump seria o self-made man, o homem que se fez a si próprio, lutando, né, no meio empresarial e se consagrando como um bilionário e, portanto, atraindo a atenção e a admiração de parte da população. Bom, nós precisamos primeiro explicar o outsider. De fato, no Brasil e no mundo, muitas vezes a população se encontra desencantada com a política. Isso porque muitas vezes a política, né, é envolvida, né, em conchavos, né, de empresas com políticos, envolvida em casos graves de corrupção ativa e passiva, envolvidas muitas vezes numa manutenção do poder a despeito da necessidade da sua própria população. O resultado é que é absolutamente natural que parte da população não queira mais votar em políticos, e aí, portanto, o voto em branco e o voto nulo no Brasil, ou, né, não ir votar nos Estados Unidos, já que lá o voto é facultativo, ou, quando vai votar, buscar uma alternativa de alguém fora do cenário político. E, nesse caso, Donald Trump se apresentava como uma estratégia. Não obstante esse fato, eu quero lembrar que a simples novidade não necessariamente ela é positiva. Isso porque, embora seja um outsider da política, determinado político, né, de ocasião pode ter propostas, ações, pensamentos que sejam retrógrados, que muitas vezes sejam reacionários, que muitas vezes buscam o conservadorismo, né, de uma determinada ideologia de manutenção do poder na mão das elites nacionais e por aí vai. Portanto, nenhuma mudança necessariamente é para o bem ou para o mal. O problema é que parte da população não consegue identificar isso. E no caso dos Estados Unidos, a minha leitura é de que parte da população, cansada dos políticos tradicionais do Partido Republicano e do Partido Democrata, resolveu votar no outsider, né? Como se fosse algo novo, né? Um ar fresco, ventos novos a soprar na Casa Branca. O problema é que não necessariamente, né, esse ar fresco, essas ideias novas, sejam as ideias que sejam benéficas para os americanos e para o resto do mundo. A segunda questão é a ideia de que Donald Trump é um self-made man.
Eu consigo entender as pessoas que admiram o fato dele ser um bilionário, de ter amplo poder econômico, de ser bem-sucedido ao longo da sua carreira no mercado imobiliário americano, mas Donald Trump não é um self-made man. O seu pai já era milionário quando ele termina a universidade e adentra o mercado de negócios. Algumas pessoas vão dizer que admiram o fato de que Donald Trump ser uma pessoa, abre aspas, verdadeira, que diz o que pensa, independente daquilo que é considerado como politicamente correto. É óbvio. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí um pedaço de uma aula demonstrativa do Lá Concursos. Nós do Lá Concursos preparamos aí um super projeto pedagógico, super competitivo para a Prefeitura de Extrema 2017-2018. Um curso específico, focado, que eu tenho certeza absoluta, com esses professores, com a sua força de vontade e com a ajudinha do Lá Concursos, você vai ficar competitivo para a prova da Prefeitura de Extrema. Gente, atenção, nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 25. Nós temos muito mais aulas do que essas aulas demonstrativas que nós disponibilizamos no YouTube. Temos o nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Se você cumprir as nossas metas de estudos, tenho certeza que você vai ficar super competitivo. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Espero vocês. Ah, já esquecendo. Você quer esse material de apoio aí do professor? Então clique aqui embaixo, tem um link, aproveita, se inscreva, dá um likezinho aí no nosso vídeo, faça um comentáriozinho, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente. A única coisa que a gente vai pedir é um pequeno cadastro simbólico no site para que vocês aí fiquem altamente competitivos. Espero vocês, um forte abraço, fui, tchau. Clique lá.